Então vamos nessa, né, meu povo? O último vídeo aí tá a última aula, ou última parte da nossa aula 4 sobre serviços públicos. Claramente a gente já falou todas as características, falta a gente determinar a extinção do contrato, né? Agora, observa uma coisa. Lembra na aula 4.5 que eu trouxe para você ali concessão, permissão e autorização? Eu comentei com você que concessão e permissão, até por força do artigo 40 da Lei 8987 de 95, concessão e permissão são muito parecidos, né? A permissão com H, né? Aplicam-se todas as regras que se aplicam à concessão também. Mas entenda o seguinte, nesse caso aqui, porque no caso do vídeo anterior, né, as características contratuais, sim, eu posso intervir numa permissão também, eu posso aplicar uma penalidade ao permissionário, isso é tranquilo. Apesar que eu trabalhei características do contrato de concessão, porque é muito mais comum. Agora, nessa aula de hoje, não. Como eu estou falando de extinção de contrato, eu estou falando especificamente da extinção do contrato de concessão mesmo. Porque lembre-se, a permissão é um contrato, porém é um contrato, por força de lei, precário. O que significa ser precário? Ele pode ser revogado a qualquer momento. Então, a forma de determinar a extinção do contrato de permissão é simplesmente revogar. Eu não preciso aplicar penalidades específicas ou determinar extinções. Tá? Porque aqui eu vou te mostrar que num contrato administrativo normal, é claro que eu não posso determinar a extinção dele de um dia para o outro. Chegar e falar, acabou o contrato. Não, na permissão pode. A permissão ela é revogável sem justificativa. Eu não preciso dar motivação. Então simplesmente o cara chega e fala, acabou o contrato. Ah, mas como assim? Acabou. Não quero mais, a permissão não é mais tua. Por isso que a permissão é um negócio muito, sei lá, o pessoal não gosta muito. Porque ela por ser precária, ela é muito frágil, né? Agora, contrato de concessão não. Perceba só, para você entender bem a diferença entre eles, para você ver o quanto que o contrato de concessão é muito mais protegido que o contrato de permissão. Claro, na permissão eu posso aplicar todas as regras que eu vi no vídeo passado. Mas pensa bem, por que eu vou aplicar uma suspensão no cara se eu posso revogar a permissão dele, né? Então é muito mais comum você enxergar para o contrato de concessão. Vamos lá. A primeira forma de extinção, de fim do contrato, é a chamada advento do termo contratual. O que significa isso aqui? É uma forma muito babaca de falar fim do tempo do contrato. Deixa eu trocar a cor aqui, porque essa cor azul ficou meio feia, né? Ficou meio estranha aqui. Deixa eu só trocar a corzinha aqui, botar um preto, vamos lá, obrigado. Vai ficar melhor para a gente poder enxergar. Simplesmente advento é como se fosse a chegada, né, do termo do fim do contrato, estabelecido no prazo contratual. Então, por exemplo, se eu firmei um contrato com você que disse que no dia 31 de dezembro de 2022 o contrato vai ser finalizado, o nome disso, extinção natural do contrato, ou advento do termo contratual, ou chegada do fim do prazo previsto no contrato. É isso. Então, toda vez que ele falar para você que o contrato se desfez, acabou, simplesmente porque chegou ao prazo, o nome disso é extinção por advento do termo contratual. A segunda forma de extinção, e aí a gente já vai aprofundar um pouco mais, chama-se encampação. Só para você lembrar, você tem que voltar à história que existe a possibilidade de rescisão unilateral de contrato. Perfeito? Vídeo passado. Só que assim, toma cuidado, que a palavra rescisão, ficou bonito, né? A palavra rescisão na rescisão unilateral, ela não pode ser utilizada numa aula de serviços públicos, porque rescisão para nós tem característica própria. Então, na verdade, você pode muito bem pensar assim, ó, rescisão ou extinção unilateral de contrato. As duas formas que eu vou te mostrar agora são as duas formas que a administração pública tem para determinar a extinção unilateral ou a rescisão unilateral de contrato. Só toma cuidado que eu vou falar de rescisão daqui a pouco, você vai ver que isso pode confundir. Mas vamos por partes, tá? Se eu estou dizendo para você que essas duas formas que eu vou te mostrar, que são encampação e caducidade, tá? Só para você ficar por dentro, são formas que só a administração pode ter, então, obviamente, quem está cometendo algum erro ou quem está sofrendo a extinção é o contratado. Preste atenção. O que é encampação? Encampação é a retomada do serviço público por interesse público. Eu queria que você percebesse isso aqui. Na realidade, na encampação, não há nada de errado. O prestador do serviço está fazendo tudo certinho. Não tem nada irregular. O contrato está sendo cumprido. Eu estou fiscalizando. O cara é perfeito, sabe? A pessoa que está tomando conta do contrato é maravilhosa. É o melhor prestador que o mundo já viu. Só que, por interesse público, ficou identificado
que não há necessidade daquele tipo de serviço ser concedido. Pelo contrário, seria muito mais legal que a administração pública tomasse conta. Na verdade, o que eu estou querendo dizer aqui? Para o particular, que vamos dizer aqui seja o administrador público, né? O administrador público, no sentimento particular dele, é ótimo a concessão, porque ele não fica responsável por nada, outra pessoa presta o serviço. Mas para os cofres públicos, seria muito mais viável esse serviço ser prestado, então é o interesse público falando, tá? O sentimento público falando, ser prestado pelo próprio Estado. Então, entende? O Estado fez uma concessão, só que por uma questão de cofre, de dinheiro, de erário, de gastos, é muito mais interessante para o interesse público a manutenção do serviço nas mãos do Estado do que essa concessão. Ficar pagando caro para um prestador quando o próprio Estado pode fazer de forma mais barata. Então isso é o que a gente chama de interesse público. Lembre-se, interesse público sempre prevalece sobre o privado. Então, como eu te mostrei, o interesse privado é o quê? Passa para outro, eu não quero fazer essa porra. O interesse público é o quê? Faça você, porque eu não quero que se gaste dinheiro à toa. Então, isso é encampação. O Estado, ele pega o concessionário e fala, olha, eu estou extinguindo o contrato porque eu vou encampar o serviço. Eu estou retomando o serviço público. Mas fica tranquilo, contratado, concessionário, você não fez nada de errado. O interesse público é que exige essa ação da minha parte. Então, na verdade, a lei vai estabelecer 3 coisas. Tudo isso aqui que eu estou te falando está na Lei 8.987 de 95, tá? Ela vai estabelecer 3 características. Primeiro, tem que ter uma declaração, são 3 requisitos, tá, de interesse público. Então, o administrador público, normalmente o prefeito, o governador, o presidente da República, né, o chefe do executivo, ele tem que fazer uma declaração de que é de interesse público a retomada do serviço. Essa declaração vai para a mão da Casa Legislativa, aí pode ser a Assembleia Legislativa no Estado, legislativa, pode ser a Câmara de Deputados no federal, pode ser, porque a gente está falando de interesse público, pessoas, não de Estado em si, pode ser na Casa de Vereadores, na Câmara de Vereadores, no caso municipal. Então você vai para a Casa Legislativa, e essa Casa Legislativa, ela tem que dar uma, eu vou até trocar aqui a palavra para ficar melhor, ela tem que dar uma autorização. Então, você faz a declaração de interesse público, leva até a Casa Legislativa para ela editar uma autorização legislativa. Então, uma lei autorizando a encampação. Por que isso é importante? Porque depois da declaração feita e da autorização dada, você vai ter que fazer indenização ao contratado. Indenização prévia. Então, você vai ter que indenizar o contratado para que ele possa... para que possa ocorrer efetivamente a encampação. Então são 3 requisitos que tem que acontecer. Declara-se o interesse público, recebe uma autorização legislativa e faz a indenização. Por que essa autorização aqui é importante? Porque, primeiro, a Casa Legislativa representa o povo. Então ela realmente vai identificar se aquilo é de interesse público ou se a administração pública está querendo trazer para ela por alguma jogada política. Segunda coisa, ela vai perceber, ela vai identificar se essa permissão de encampação não vai acabar gerando prejuízo aos cofres públicos, já que eu preciso indenizar. Então, a Casa Legislativa vai dizer, bom, beleza, até entendo o interesse público, mas a gente não tem dinheiro. A gente não tem previsão, dotação orçamentária para pagar. E a gente vai tirar isso de onde? Da saúde, da educação, sabe? Desculpa. Então a ideia é evitar que tenha um gasto que possa causar prejuízo. Beleza? Quanto à encampação, fácil, né? O que é a caducidade? Enquanto na encampação não há irregularidade, na caducidade há. A caducidade é a extinção do contrato de concessão por irregularidade cometida por quem? Pelo concessionário. Então, simplesmente, eu firmei o contrato com o concessionário e ele não está cumprindo a parte dele do contrato. Então, eu vou lá e falo, ó, queridão, vamos lá, né? Eu te contratei para atender 50 linhas e você está atendendo 30? Eu te contratei para que você, a cada 3 anos, atualizasse sua frota. Lembra o princípio da regularidade? Já passaram 5 e você não trocou um ônibus? Então você está sendo irregular no contrato. Quer saber? Não quero mais você não. Vou determinar a caducidade do contrato. Então caducidade ficou bonito, né? Como sempre. Caducidade é a extinção do contrato por irregularidade do concessionário. Guarda na cabeça, se aqui o concessionário está fazendo besteira, eu tenho que indenizar? Não, né? Então na caducidade não há indenização. Tranquilo? Beleza. Mas, Dalmo,
eu queria olhar o outro lado. Imagina que eu sou o concessionário, sou eu o contratado. E quem está descumprindo a parte dele é o Estado. Por exemplo, eu firmei um contrato de concessão patrocinada. O valor que a gente estabeleceu foi um valor de R$10. E a administração pública falou que desses R$10 ela ia me repassar 5. E eu ia cobrar 5 do usuário. Lembra disso? Concessão patrocinada? Se não lembra, volta para a aula de classificação do contrato de concessão. Ou dos tipos de contrato de concessão. Eu estou recebendo do usuário, mas eu não estou recebendo da administração. Você concorda comigo que no caso aqui, o inadimplente é o poder concedente? Então, no caso da inadimplência pelo poder concedente, pode ocorrer extinção do contrato. Só que essa extinção acontece através de uma coisa chamada rescisão. E aqui que está o detalhe. Lembra que eu falei para você, para eu não confundir, rescisão unilateral é o poder da administração pública, que a administração pública tem de extinção de contrato de forma unilateral. A rescisão unilateral ela pode se dar por, no caso do serviço público, incampação e caducidade. Aqui, eu não estou falando de uma rescisão unilateral. O que eu estou falando aqui é de uma situação em que a administração pública não está cumprindo o poder dela, o poder concedente não está cumprindo a parte dela, beleza? Do contrato, e o concessionário que quer dar fim ao contrato. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. No caso da caducidade, não há indenização, bonito. Deixa eu apagar isso aqui. No caso da caducidade, ela pode ser feita judicialmente? Até pode. Mas precisa? Não, né? Porque a administração também pode determinar a caducidade pela via administrativa. Um simples ato administrativo. Concorda comigo? Um decreto de caducidade. Por que eu estou falando isso para você? Porque aqui é uma rescisão unilateral. Existe essa possibilidade administrativa. E no caso da rescisão? Ela pode ser pela via judicial? Não só pode, como deve. Porque não existe rescisão de contrato de concessão na via administrativa. Você está entendendo o que você tem que tomar cuidado? Se cair na sua prova rescisão unilateral de contrato de concessão, eu estou falando ou de incampação ou de caducidade. Se ele colocar para você, é uma forma de rescisão unilateral. Letra A, rescisão, e você marcar ultimato. Porque a rescisão não é uma forma de extinção ou rescisão unilateral. Rescisão é uma forma de rescisão de contrato, extinção de contrato, que só se dá pela via judicial. Então você, contratado, não está recebendo a parte do poder concedente que foi estabelecido. Sabe o que você faz? Você entra com uma ação judicial requerendo a rescisão do contrato. É isso. Tá? Aqui, obviamente, você vai ser indenizado, até porque você está pedindo o fim do contrato. Fechou? E, por fim, a anulação. Na boa. Quando que você anula um ato administrativo? Quando o ato administrativo é ilegal. Quando que você anula um contrato de concessão? Quando o contrato é ilegal. Se você identifica ilegalidade dentro do procedimento de criação, né, do contrato, obviamente o contrato vai ser anulado. Lembrando que a anulação ela pode se dar por via judicial ou via administrativa. Cuidado, tá? A única que você não pode confundir é a rescisão. Porque a rescisão é a única que só pode ocorrer na via administrativa. O resto tudo acontece na... Desculpa, perdão, tô fazendo besteira aqui, ó. Só pode ocorrer na via judicial. O resto todo ocorre ou na judicial ou na administrativa. Você lembra? Onde há irregularidade, ilegalidade, há poder judiciário. Perfeito? Só para a gente poder acabar aqui, antes que eu esqueça de uma coisa, tem um detalhe importante aqui, ó. IPC, importante pra caramba, importante pra cacete, depende de quem tá lendo. Você não pode confundir a questão da indenização com a questão da reversão. Porque assim, o que é a reversão? Pensa no seguinte, imagina que você contratou, mediante concessão, obviamente, você fez uma concessão da prestação do serviço de iluminação pública. Um exemplo bem babaca. Aí a empresa veio, a contratada, né, o concessionário, instalou um monte de postes de iluminação. Chegamos ao final do contrato. O que a empresa vai fazer? Ela vai retirar todos os postes? Eu assinei com outra. Eu não renovei o contrato com ela, não fiz um... Ela vai retirar tudo? Claro que não, né? Reversão é a transformação dos bens essenciais, dos bens indispensáveis para a manutenção do serviço público em bens públicos. Então, basicamente é o seguinte, enquanto o concessionário comprou o bem e colocou na prestação do serviço, obviamente o bem é particular, o bem é do concessionário.
Ao final do contrato, eu vou chamar o cara e vou falar assim, olha só, você comprou um monte de computador, não comprou? Beleza, leva, porque isso aqui não é indispensável. Você comprou ar-condicionado? Beleza, leva, porque não é indispensável. Agora, você colocou poste de iluminação, você comprou linha de transmissão, isso daqui vai ser revertido para bens públicos. Eles vão sair da seara de propriedade do concessionário para compor a propriedade do poder concedente, do poder público. Então, aqueles bens indispensáveis, eles vêm para a administração. Eles passam a incorporar o patrimônio da administração pública. Percebeu? Por que é importante você identificar? Porque assim, não é porque vai ter reversão que vai ter uma indenização. A indenização ocorre sempre que alguém sair lesado. E aqui não há lesão. Quando você firma um contrato de concessão, você já sabe que, ao final, aqueles bens chamados indispensáveis, eles serão revertidos. Então, durante a validade do contrato, cabe a você recuperar o valor. Ah, mas Dalmo, vamos dizer que a cobrança que eu fiz durante todos aqueles anos não recuperou o que eu investi. Aí é que entra o detalhe. A reversão, ela pode ser indenizada e ela pode ser amortizada. Aliás, uma coisa também, tá? Não confunda, obviamente, a reversão com a ocupação temporária, né? A ocupação temporária, o cara ocupa, presta serviço e vai embora. Na reversão, não. Na reversão, os bens passam a compor o patrimônio público, viram bens públicos, tá? Quando que a reversão é indenizada? Quando o valor do investimento não foi atingido, não foi recuperado. Então, eu gastei R$1 milhão com as linhas de transmissão com os postos de iluminação. Com a prestação do serviço e a cobrança do serviço, eu recuperei 900 mil. Então, a administração pública vai me indenizar nos 100 mil de diferença. Então, é como se estivesse comprando tudo aquilo de mim por 100 mil reais. Agora, o que é amortizada? É quando foi recuperado. Então, eu gastei 1 milhão, com a cobrança, eu recuperei, eu lucrei 1,5 milhão. Isso significa que eu recuperei o 1 milhão gasto. Então, a reversão será amortizada sem nenhum custo para a administração pública, tá? Então, não confunda reversão, porque não é muito comum não, mas vira e mexe aparece uma questão de reversão, então só para evitar a fadiga, tá? Então, com isso a gente mata a aula de serviços públicos. Na próxima aula falaremos sobre bens públicos, tá? Um assunto bem fácil, bem tranquilo, mas nós vamos trabalhar alguns detalhes ali para ficar legal. Beleza? Então, um abraço, até a nossa próxima aula.